Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso capítulo de ondas mecânicas no curso de Física 2, hoje nós vamos tratar do fenômeno, dois fenômenos interessantes e super importantes, que é a superposição e interferência, que são fenômenos típicos de onda, né? Então, entender exatamente o que acontece, e esse fenômeno da superposição e da interferência está no pano de fundo de uma série de efeitos interessantes que a gente observa para todos os tipos de onda. Então, nessa parte de superposição e interferência, a gente vai usar basicamente o exemplo de ondas mecânicas, que é o capítulo que a gente está tratando no presente momento, mas lembrando que isso aqui a gente pode aplicar com adaptações, obviamente, para todos os tipos de onda, né? Então, vamos ver o que significa superposição e interferência. Para isso, peguei dois videozinhos aqui na internet, um desse endereço aqui, para ilustrar o efeito, né? Então, nesse primeiro vídeo, nós temos aquela mola, né, que chama, e nós temos dois pulsos se propagando em direção ao outro. Então, o que a gente pode notar, nesse caso, é que os pulsos, na região que eles se encontram, é como se tivesse um efeito de soma, né? E isso é que a gente chama superposição. Nessa região em que eles se encontram, a gente tem uma soma, né? Agora, se eu tenho os pulsos invertidos, aparece um outro efeito interessante, que é os pulsos continuam viajando na mesma direção que eles estavam, né? Então, eles se encontram na região de interferência, né? Na região de superposição, melhor dizendo, e o efeito que a gente vê é um efeito combinado dos dois nessa região, mas após eles se encontrarem, ou seja, após eles se superporem, eles continuam em frente o seu caminho, né? O pulso que se propagava para a direita continua para a direita, e o que se propagava para a esquerda continua para a esquerda, né? Nesse exemplo do pulso invertido fica mais nítido ainda. Aqui tem um outro vídeo daquele canal da USP, que agora para ondas ali, eram basicamente ondas mecânicas numa corda, né, que simula naquela mola, unidimensionais. Aqui nós vamos ver esse professor lá da USP demonstrando o que acontece com ondas que são bidimensionais, por exemplo, as ondas produzidas na superfície da água, né? Então, tem um arranjozinho com duas bolinhas plásticas aqui, que tocam a água com a mesma frequência, né? Vejam o padrão que se forma. Esse aqui é o que a gente chama um padrão de interferência, né? As ondas que se propagam a partir de cada um dos pontos iniciais, né? De cada um dos focos, que a gente chama de onde é criada a onda, elas continuam viajando, e nas regiões em que essas frentes de onda se encontram, então a gente tem o efeito da superposição, tá? Beleza. Então, vamos começar agora colocando isso, então, em termos dos conceitos importantes da física, né? Então, o que a gente viu nesses vídeos anteriores é o fenômeno que a gente chama de interferência, e que, basicamente, quando a forma da gente descrever esse modelo, esse fenômeno dentro dos modelos da física, é em termos da amplitude, né? Ou seja, as ondas ou pulsos que têm pequenas amplitudes, ou seja, se eu não perturbo demais o meio, ou seja, se a minha perturbação do meio ainda está naquele regime em que eu posso considerar, por exemplo, na corda, né? Que a tensão da corda não varia muito, que o comprimento da corda não varia muito, ou no ar, que eu não tenho uma variação muito grande de pressão, né? Que a gente já viu isso, inclusive, na dedução nas partes anteriores, né? Nesses limites, se a gente fala de ondas eletromagnéticas, seria no limite de campos elétricos, intensidade de campos elétricos e magnéticos fracos. Nesse limite, na região em que as ondas se encontram, que a gente chama na região de interferência, vale o que a gente chama o princípio de superposição. E esse princípio de superposição, ele diz basicamente o seguinte: se duas ondas se propagando, ou dois pulsos, né, a gente poderia, vamos generalizar dizendo ondas,
se propagando se encontra em uma região do espaço ao mesmo tempo, o efeito resultante, ou seja, a função de onda resultante naquela região de interferência é a soma das funções de onda individuais. Isso é o que a gente chama de princípio de superposição, basicamente dizendo que o efeito global é a soma dos efeitos individuais, né? Quando a gente está nesse limite, a gente diz, então, que a gente está no limite linear, ou no limite em que o princípio de superposição vale, e aí, lembrando, é para pequenas amplitudes. E uma outra questão importante que a gente viu também no exemplo é que após o encontro, cada uma das ondas ou dos pulsos continua. Então, após aquela região de interferência, cada pulso ou cada frente de onda continua caminhando na direção que caminharia se não existisse o outro. A questão importante que está aqui é o seguinte: se eu desligar um dos pulsos ou das fontes de onda, como por exemplo no exemplo que o professor da USP daquele vídeo que a gente acabou de ver, se a gente eliminasse uma das bolinhas e produzisse onda só com a outra, essa onda se propagaria, acrescentando a outra ou não, ela vai continuar se propagando da mesma forma, né? Então, se a velocidade de propagação é uma, ela continua sendo a mesma. Se o comprimento de onda produzido, ele continua sendo o mesmo. Se a frequência produzida é tal, ela continua sendo a mesma. Ou seja, o que a gente tem é somente um efeito de superposição ou de adição das funções de onda na região em que ela se encontra, tá? Então, esquematicamente, pegando a figurinha lá do livro, né, se a gente tem dois pulsos, por exemplo, numa corda que se propagam, nesse caso aqui, pulsos de sentidos opostos, né, a perturbação está em direções opostas, são ondas transversais, a gente já viu isso, onda numa corda, né, e nesse caso eu tenho o pulso 1 no sentido para cima, né, e o pulso 2 no sentido para baixo, de amplitudes diferentes, né. O que acontece na região em que eu tenho a interferência, ou seja, quando esses dois pulsos se aproximam, eu tenho uma região em que a gente tem a superposição e a função de onda, então, é simplesmente a soma das funções de onda individuais, né? E aí, aqui é o caso em que eles estão se aproximando, aqui é o caso em que eles estão exatamente, digamos, o ponto de maior amplitude, ou para baixo ou para cima, nos dois pulsos estão na mesma região, então a soma dos dois é, na verdade, um menos o outro, né? Porque se esse aqui for positivo, esse aqui a gente diz que é uma amplitude negativa, né? E quando o tempo continua passando, cada pulso continua seguindo o seu caminho, né? Muito bem. Vamos fazer, então, o primeiro caso. Vamos agora passar isso para linguagem matemática e começar a fazer algumas previsões, estender um pouquinho o nosso modelo. Então, nós vamos pegar o primeiro caso, o caso mais simples, em que eu tenho duas ondas unidimensionais que se propagam. Escolhemos que se propagam na direção do eixo x positivo, então, que tem a mesma velocidade, a mesma frequência e a mesma amplitude, mas podem ter uma diferença de fase, tá? A gente viu que dizer que tem uma diferença de fase significa que elas têm funções de onda descritas dessa forma. Por exemplo, se a função y1 é x de t, y de x de t é a seno de kx menos ômega t, a y2 de x de t seria a seno de kx menos ômega t mais φ. Esse φ, então, é a fase, a diferença, nesse caso, é a fase da onda 2, mas também representa a diferença de fase entre a 1 e a 2, né? Beleza? Então, o efeito da interferência, a gente viu que é basicamente a soma, né? Então, eu vou supor que a gente está no regime em que o princípio da superposição vale, ou seja, em que as intensidades são baixas o suficiente para que o efeito combinado ainda esteja dentro do limite de baixas amplitudes, seja no caso de uma corda, no caso do som. Então, a gente tem a soma, de forma que o resultado que a gente vai ter seria a seno de kx menos ômega t mais a seno de kx menos ômega t mais φ, tá certo? E aí, então, agora a gente pode usar uma propriedade da soma dos senos, por exemplo, seno de A mais seno de B,
a gente pode mostrar que é 2 cosseno de A menos B sobre 2 mais seno de A mais B sobre 2. Quem nunca viu essa identidade trigonométrica e quiser saber como é só usar, por exemplo, o cosseno de um ângulo menos o outro e o seno de um ângulo mais o outro, e expande isso aí que vai ver que sai exatamente em seno de A mais B. Se a gente usa essa identidade trigonométrica, a gente pode mostrar, então, que a função de onda, aplicando, né, eu vou chamar o A de kx menos ωt e o B de kx menos ωt mais φ, de acordo com essa relação. Então, aqui eu vou ter o cosseno de A menos o cosseno de B. Então, esse termo todo aqui é menos B. Então, A que está aqui, kx menos ωt, menos kx mais ωt menos φ. E do lado de cá a mesma coisa, kx menos ωt mais B, que seria kx menos ωt mais φ. Bom, tem um bocado de coisa que simplifica aqui, né? O kx nesse primeiro termo aqui, o kx some, o ωt também. Eu fico somente com cosseno de menos φ sobre 2, e aí a gente usa o fato de que o cosseno de menos um ângulo é igual ao cosseno do ângulo, então o cosseno de menos φ sobre 2 é o cosseno de φ sobre 2, né? E a gente tem como expressão final, então, que a função de onda resultante da interferência dessas duas ondas, que têm mesma frequência, mesmo comprimento de onda e mesma velocidade, mas com uma diferença de fase, é dado por essa expressão. 2A cosseno de φ sobre 2, seno de kx menos ωt mais φ sobre 2. Repetir a expressão aqui para a gente analisar melhor, então, o comportamento dessa função de onda resultante da superposição das duas ondas iniciais. Então, a primeira coisa que a gente nota é que a função de onda resultante, essa equação de onda, ela representa também uma onda senoidal, com mesma frequência, mesma velocidade de propagação e mesmo comprimento de onda das ondas iniciais. Por quê? Porque o K é o mesmo, o ômega é o mesmo, então se o K é o mesmo comprimento de onda, se o ômega é o mesmo, é a mesma frequência, e como a relação K sobre ômega dá a velocidade, então a gente tem as mesmas características iniciais, inclusive a onda viaja na mesma direção das duas ondas iniciais. Agora, tem uma diferença importante, é que a amplitude dessa onda resultante é 2 vezes A cosseno de φ sobre 2, ou seja, depende da fase, né? Depende de φ inicial, e depende das condições iniciais, então, como as duas ondas estão se superpondo. E a fase agora, ela é φ sobre 2. Então, lembrando que a onda 1, por exemplo, a fase era 0. A onda 2, que a gente chamou de 2, era φ. Então, a onda resultante ela tem uma diferença de fase de φ sobre 2 em relação a cada uma delas, né? Uma propriedade interessante é que se a gente olha a amplitude agora, como a amplitude depende do cosseno de φ sobre 2, e o cosseno de φ é um número que varia de mais ou menos 1, inclusive pode ser 0, qual vai ser a condição em que eu tenho amplitude máxima? Ou seja, em que este número aqui, cosseno de φ sobre 2, é mais ou menos 1. Lembrando que se é mais ou menos 1, vai dar amplitude máxima, porque o seno já varia de mais ou menos 1, né? Então, se o seno varia de mais ou menos 1, isso significa que o número que estiver multiplicando o seno vai produzir como resultado uma onda senoidal de amplitude este número entre mais ou menos, né? Então, quando o cosseno de φ for mais ou menos 1, eu vou ter amplitude máxima que seria 2A. E em que condições o cosseno de φ é mais ou menos 1? Ora, quando o argumento é 0, π, 2π, 3π, ou seja, tem que ser múltiplos de π. Agora, se φ sobre 2 é múltiplo de π, o que significa que φ tem que ser 0, 2π, 4π, ou seja, tem que ser um múltiplo par de π. E a onda, então, terá amplitude máxima. E qual é o caso em que essas ondas elas se anulariam? Ou seja, a amplitude vai ser 0, independente do tempo e da posição que a gente tiver no espaço. Porque, veja, se tudo isso aqui que multiplica o seno de kx menos ωt mais φ sobre 2 for 0, o y de xt é 0.
Isso pode acontecer? Pode, quando o cosseno de φ sobre 2 for zero. Em que casos o cosseno é zero? Quando o argumento do cosseno é π sobre 2, 3π sobre 2, certo? Ou seja, para φ sobre 2 ser π sobre 2, eu teria que ter o quê? φ igual a π, 3π, 5π, ou seja, múltiplos ímpares de π, né? E aí eu vou ter, então, a onda terá amplitude nula, né? Tem uma nomenclatura interessante que a gente usa, é que aqui, quando a gente tem o caso em que a diferença de fase é 0, 2π, 4π, no fundo a gente está dizendo o quê? Se a função é seno, a outra também é assim, né? Porque deslocar 2π significa deslocar um comprimento de onda todo, né? O que significa que elas estão em fase. Então, esse é o caso em que a gente chama as ondas em fase. E o caso em que eu tenho a amplitude nula, a gente diz que as ondas estão 180 graus ou π fora de fase, né? Elas estão deslocadas de um ângulo π, a fase igual a π ou 180 graus. Nesse caso aqui, a gente diz que tem interferência construtiva e no outro a gente diz que tem, então, uma interferência destrutiva, né? As ondas individuais, elas se superpõem de forma a amplificar o efeito, que é o caso da interferência construtiva, ou a anular completamente, nesse caso anula completamente, porque as duas amplitudes são iguais, né? A gente viu no exemplo dos vídeos em que a gente não tem uma anulação completa, e também na figurinha do livro, porque as amplitudes podem não ser exatamente iguais, né? Então, essas linguagens aqui são interessantes. Então, você vê, quando a gente tem ondas em fase, eu vou ter interferências construtivas, e quando eu tenho ondas fora de fase, 180 graus fora de fase, ou seja, diferença de fase é igual a π, ou, em outras palavras, uma onda está deslocada da outra de metade de um comprimento de onda, né? Porque eu tenho a função seno aqui. Deslocar π significa, no lugar onde eu tenho o máximo, a outra onda agora tem o mínimo, né? Então, ela seria assim. Isso aí é exatamente escorregar uma onda, meio comprimento de onda em relação a outra, né? Então, a gente também diz que a gente tem as ondas fora de fase por exatamente metade de um comprimento de onda, né? Aqui, então, a gente tem umas representações, né, que está nesse endereço eletrônico aqui nesse site, da representação, então, tanto da interferência construtiva quanto da interferência destrutiva, né? E aqui a gente tem o caso em que eu tenho agora amplitudes diferentes, né? Quando eu tenho amplitudes diferentes, o que muda quando elas estão em fase, eu continuo tendo o mesmo efeito, né? Se a diferença de fase entre elas é exatamente um comprimento de onda, né? Ou seja, a fase é 0, 2π, né? Múltiplos pares de π, então a onda resultante, que seria essa representada aqui por essa linha roxinho, é a soma das amplitudes. E quando eu tenho ondas, nesse caso, que estão meio comprimento de onda fora de fase, ou 180 graus fora de fase, a gente, então, tem o que a gente chama de interferências destrutivas, né? Então, aqui é o caso da interferência construtiva, em que a amplitude, quando elas estão exatamente em fase, a amplitude da onda resultante é a soma das amplitudes individuais, e nesse caso aqui, em que eu tenho as ondas com meio comprimento de onda fora de fase, ou 180 graus, né, π fora de fase, múltiplos ímpares de π fora de fase, eu tenho interferência destrutiva, que é o caso em que a amplitude é uma menos a outra. Aqui, como a amplitude da onda 1 era maior do que a 2, eu coloquei a 1 menos a 2. Tá? É indiferente. Tá? Então, esse é um primeiro exemplo interessante, que é um efeito da superposição que causa essas regiões de interferências construtivas e destrutivas. Tá? Vamos agora considerar um arranjo interessante. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pensar um experimento. Na verdade, esse experimento existe para diferentes tipos de onda. Considerar um arranjo experimental na qual a gente tem uma única fonte de onda. Nesse caso da figura do livro aqui, eu tenho, por exemplo, produzindo onda sonora,
e eu tenho um tubo que se divide aqui, né? Esse tubo recebe a onda sonora aqui, e depois tem dois percursos diferentes que as ondas de som podem percorrer. Se esses dois percursos, por exemplo, se essa abertura foi exatamente cilíndrica e tudo mais, eu posso ter exatamente metade da onda sonora produzida nesse ponto indo para um lado e metade indo para o outro. Via de regra, isso não acontece, mas a ideia é que a gente consiga dividir o feixe incidente em dois, em que um vai por um caminho diferente do outro caminho, tá? Isso aí, esse exemplo aqui é o exemplo feito com som, que é conhecido na literatura como o trombone ou tubo de Quink. Por que chama trombone de Quink? Porque usa exatamente a ideia do trombone, né? É uma vara que corre dentro desse tubo, em que eu posso variar o tamanho de um dos percursos. Esse percurso aqui, por exemplo, é fixo, né? Então aqui também está indicado por esse tubo externo aqui, né? É como se fosse um trombone. Então eu posso mudar o tamanho do percurso, ou seja, as ondas de som que vão por este caminho podem percorrer uma distância diferente das ondas de som que percorrem esse outro caminho. Isso é possível também fazer com ondas de luz, né? E esse arranjo aqui é o que a gente chama de interferômetro de Michelson, em que eu tenho um feixe de luz, eu tenho uma lâmina aqui semi-transparente, que a gente chama, né? Então ela reflete parte da onda e transmite parte da onda, e aí eu tenho dois espelhos aqui, de forma que essas ondas, essa aqui percorre esse braço, ou seja, vai até esse espelho e volta, essa vai até o espelho de baixo, o espelho 2, e volta, e essas duas ondas, tanto num caso do som quanto no caso da luz, eles se recombinam aqui. No exemplo da figura do livro, é um alto-falante, um tubo de Quink, desse aqui, um trombone de Quink, e o ouvido humano do outro lado. E a ideia aqui é que eu posso mudar o tamanho de um dos braços. Então, nesse caso aqui, é um trombone mesmo, é um trombone de vara, em que uma das varas corre em cima do tubo e pode variar o tamanho do percurso sonoro. E no caso do arranjo, que a gente chama de interferômetro de Michelson com espelho, eu posso deslocar esse espelho número 1 aqui, até tem uma escalinha, né? Isso aqui vem de uma simulação que tem nesse site, é interessante. Eu posso mudar essa escalinha de forma que, a depender da distância desse tubo, quanto esse tubo andou, esse espelho andou, a onda que vai vir por esse braço vai percorrer uma distância diferente e vai chegar aqui no detetor de forma diferente da onda que veio pelo outro caminho, tá? O que significa, então, que a gente pode agora controlar qual é a diferença de fase que a gente vai provocar, né? Então, com isso, como eu posso mudar o percurso, eu posso, por exemplo, fazer a onda sonora que caminha nesse percurso andar uma distância maior, de forma que, ao chegar e se combinar com a outra, elas podem estar exatamente em fase ou fora de fase, né? Ou seja, ela está meio comprimento de onda fora de fase. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode produzir interferências construtivas, ou seja, arrumar o tamanho do tubo de forma que a onda, ao percorrer esse caminho, encontra a outra que percorreu esse outro caminho, exatamente em fase, né? Ou seja, se é uma função senoide, as duas senoides chegam com a amplitude, ou seja, com o máximo virado para o mesmo lado, vamos dizer assim, né? E eu posso também escolher tamanhos de percurso em que elas vão chegar meio comprimento de onda fora de fase. O que significa que, ao variar o tamanho do tubo, ou, no caso da luz, mexer nessa posição do espelho, eu posso criar regiões em que eu tenho, no caso desse desenho da figura, né? A gente vai, se eu coloco o ouvido aqui, eu coloco o microfone, eu vou ter a percepção de aumento de intensidade de som ou de redução de intensidade do som, que eu vou estar passando por regiões de interferência construtiva e interferência destrutiva, né? Então, esse é um arranjo bastante interessante. Então, vamos escrever isso que a gente acabou de dizer. Então, eu vou pegar o arranjo aqui, vou usar o exemplo do tubo de Quink, e vou dizer que esse tamanho aqui é L1 e que a amplitude da onda que vem por esse braço, que eu vou chamar de braço 1, é A1. O lado de cá eu vou chamar de braço 2, que tem um comprimento L2 e amplitude A2. Então, veja,
Se a diferença de percurso, ou seja, se o ΔL for um múltiplo inteiro de comprimentos de onda, ou seja, a onda que ao dividir o som aqui veio por esse caminho, anda e quando chega aqui, chega com diferença de exatamente um comprimento de onda. Ou seja, ela vai chegar em fase, né? Que seria dizer que é uma diferença de fase múltiplo inteiro de π. Múltiplo par de π, desculpa, né? 2π, 3π, 4π, 6π, 8π, ou seja, chega com um comprimento de onda de diferença. O que significa que ela chegou em fase, né? Então, onde se a onda que veio por esse máximo, que veio por esse braço, aliás, ele está na região positiva do seno, essa também que veio pelo braço 1, também vai estar. Então, nesse caso, quando o ΔL, ou seja, L1 menos L2 é um múltiplo inteiro do comprimento de onda, as ondas chegam em fase e a gente vai ter interferência construtiva e a amplitude final, então, vai ser A1 mais A2. Por outro lado, se eu mexer no tamanho do tubo aqui, de forma que agora a diferença de comprimento, ou seja, o quanto a onda vai andar a mais por esse caminho, estou supondo que esse braço é maior, produz uma diferença de fase que é um múltiplo ímpar de lambda sobre 2, ou seja, é 1 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, 5 lambda sobre 2, múltiplos ímpares de lambda sobre 2, o que vai acontecer é que a onda que vem pelo braço 1 vai chegar junto com a onda que veio pelo braço 2, mas ela vai estar fora de fase, 180 graus fora de fase, ou meio comprimento de onda fora de fase, e nós vamos ter, então, interferência destrutiva. Então, com essa expressão, a gente mostra, então, que eu posso, ao mover o braço, sair de uma região, por exemplo, de interferência construtiva, andar um pouquinho e vou para uma região de interferência destrutiva. O quanto o braço vai ter andado? Múltiplos ímpares de meio comprimento de onda. Então, veja que esse arranjo aqui é interessante para determinar várias coisas, como, por exemplo, se eu sei a frequência e o comprimento de onda produzido, eu posso determinar a velocidade de propagação do som no ar. Então, esse experimento, ele inicialmente foi proposto exatamente para medir a velocidade de propagação da luz, velocidade de propagação no som. E no caso do interferômetro de Michelson, usa-se luz de frequência e comprimento de onda conhecida exatamente para medir qual é a velocidade da luz, a velocidade de propagação da luz. Então, esse é um arranjo interessante, é conhecido usualmente como interferômetro de Michelson e é muito, muito utilizado para a determinação de características das ondas. Por exemplo, a determinação das ondas gravitacionais foi através de um interferômetro de Michelson. Um grande interferômetro de Michelson que tinha 2 braços de vários quilômetros de comprimento, que é os 2 laboratórios, né, que determinaram nos Estados Unidos, né, usando a ideia do interferômetro, ou tubo de Quint, ou interferômetro de Michelson. Beleza, gente? Então isso aqui é o que a gente chama de interferômetro, que usa exatamente a ideia de interferência construtiva e destrutiva, e tem aplicação, tem um experimento que a gente costuma fazer em física, acho que em física laboratório, agora não me lembro em qual laboratório que é. Antes era o laboratório que ia junto com física 3, né? Que era a parte de ondas. Que exatamente determina a velocidade de propagação da luz ou o comprimento de onda de uma determinada luz, supondo a velocidade conhecida, utilizando o arranjo do interferômetro de Michelson, certo? Bom, vamos fazer aqui um exemplozinho. O exemplo que a gente gostaria de fazer é esse exemplo 14.1, que é um exemplo interessante que usa a ideia da interferência, né? Então, o exemplo 14 diz o seguinte, eu copiei aqui também a figura lá do livro, né? São 2 alto-falantes idênticos, colocados a 3 metros de distância um do outro, né? E um ouvinte, aí eu tenho um ouvinte aqui que vai andar em cima dessa linha aqui, ó, na linha que está aqui nesse ponto O, né? Perpendicular, então, a essa linha central que liga os 2 alto-falantes, né? Então, o ouvinte está originalmente no ponto O
localizado a 8 metros do centro da linha conectando os dois alto-falantes. Vamos parar por aí e pensar um pouquinho. Veja só, o que será que vai acontecer nesse ponto O? Como o O é exatamente um ponto em cima da linha que está a meia distância aqui, né? Essa aqui seria a linha que liga os dois alto-falantes. Como essa linha aqui é uma linha perpendicular, exatamente na meia distância, então a gente pode dizer que a distância desse alto-falante até o ponto O e a distância desse alto-falante até o ponto O são iguais, tá certo? Então, se os alto-falantes são acionados pelo mesmo oscilador, o que ele está querendo dizer aqui para a gente é que o som originalmente produzido está em fase, ou seja, a diferença de fase é zero. Se a diferença de fase é zero, o observador, a pessoa que estiver nesse ponto O, vai estar numa região de interferência construtiva, né? Porque os dois caminhos do primeiro alto-falante, que aqui é o alto-falante 1, né? Porque ele chama de R1. Então, a distância de O até o alto-falante 1, a distância de O até o alto-falante 2, são exatamente as mesmas. Então, se as duas ondas que saem dos dois alto-falantes vão percorrer a mesma distância, e elas estão em fase, a diferença de distância aí é zero, portanto, elas vão chegar em fase. Então, o observador no ponto O está numa região de interferência construtiva. Aí ele diz o seguinte, o ouvinte, então, se move perpendicularmente aqui a essa linha, que liga o centro dos dois alto-falantes, e o ouvinte se move para um ponto P, que está a uma distância perpendicular de 0,350 metros, ou 35 centímetros de O. E ouve a primeira mínima na intensidade do som. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, é que quando o observador começa a andar nessa direção, a intensidade do som vai diminuindo, e quando chega nesse ponto, ele encontra o primeiro mínimo, ou seja, se ele continuar andando, o som volta a crescer. Então, significa que ele saiu de uma região de interferência construtiva, cuja diferença de percurso era zero, e, portanto, o múltiplo, as ondas chegavam em fase, para um ponto em que agora essa diferença tem que representar meio comprimento de onda. Concorda comigo? Por quê? Porque se ele saiu do máximo, a intensidade foi diminuindo, chegou aqui, ele viu que a intensidade baixou, e se ele andou um pouquinho mais, a intensidade sumiu, que é quando ele disse que encontrou a primeira intensidade mínima, né? Então, significa que o ponto P representa um ponto da primeira interferência construtiva. Ora, a primeira interferência construtiva é quando a diferença de caminho for exatamente meio comprimento de onda, ou seja, for lambda sobre 2. Né? E aí ele pede para a gente determinar qual a frequência do oscilador. Tá? Já estraguei a surpresa aqui, já está lá, mas vamos desenvolver aí, né? Então, a ideia é que, para o primeiro mínimo, a diferença R2 menos R1 tem que ser lambda sobre 2. Pronto. O exercício acaba aí, porque se a gente sabe o comprimento de onda, pega a velocidade do som e determina a frequência. Né? Então, o segredo desse exemplo está aqui. É reconhecer que o ponto P representa um ponto, o primeiro ponto de interferência destrutiva em relação ao ponto A, O, que era o ponto de interferência construtiva. Portanto, a diferença de caminho do som do alto-falante 1 e do alto-falante 2 tem que ser meio comprimento de onda. Tá? Bom, agora eu preciso determinar o lambda, então eu preciso saber quanto vale R2 e R1. Para fazer isso, nós vamos usar a relação trigonométrica nos triângulos, né? Inclusive ele desenha aqui já esses dois triângulos cinzas aqui que ele já desenhou no livro, né? E se esse ponto aqui está a 35 centímetros, a 0,35, e se essa distância aqui é 3 metros, então esse triângulo aqui tem esse cateto de 1,15, de 1,15 metros, e essa distância aqui, que é a mesma, é perpendicular ao ponto O aqui, né? Então tem que ser 8 metros, então com isso eu determino R1, a hipotenusa. E do lado de cá, eu vou ter, quanto vai ser isso aqui? Daqui até aqui é 1,5 m, com mais 0,35, 1,85. Então agora esse outro triângulo retângulo, com um cateto 1,85 e o outro 8, e aí a gente determina, então, as duas distâncias, né? Que é, no caso 1, é 8, né? Nesse R1 é 8,
ao quadrado mais 1,15 ao quadrado, tira a raiz quadrada, e no caso 2, então, a gente determina. Sabendo R1 e R2, a gente sabe, então, a diferença R2 menos R1, pegar a maior menos a menor, né? Tanto faz, porque se der negativo é só pegar o módulo, porque o comprimento de onda é um número, ou seja, mais lambda é só qual é a direção que você está andando, né? Nesse caso aqui, a gente faz o maior pelo menor, porque a gente sabe que a onda, esse braço aqui, na verdade, andou meio comprimento de onda a mais do que o outro braço. Tá? Então, eu vou ter meio comprimento de onda 0,13 metros, o que significa que um comprimento de onda é 0,26 metros. Agora, se a gente escolhe, por exemplo, a velocidade, usando a velocidade que o livro utilizou, só para vocês poderem acompanhar o livro do Seaway e Dewitt, nesse capítulo 14, né, volume 2, a velocidade do som que ele adota lá é de 343 metros por segundo, que é aproximadamente a velocidade do som no ar a 20 graus Celsius. Se a gente faz essa continha, lembrando que V é igual a lambda F, ou seja, F é igual a V sobre lambda, a gente tem então que a frequência é 343 metros por segundo, dividido por 0,26 metros, ou seja, 1.300 Hz ou 1,3 kHz, que está ali próximo do 880 seria o A5, né? O Lá depois da primeira oitava, o próximo, eu diria que seria talvez o Dó da sexta oitava do piano, né? Alguma coisa desse tipo, tá certo? Legal. O que significa, então, que para esse som de frequência constante, e a pessoa continuar andando aqui, ela vai encontrar agora outras regiões de máximos e de mínimos, né? Então, se ele continuar andando aqui, qual é o próximo ponto que ele vai perceber a alteração? Um ponto de máximo, em que agora a diferença de caminho é exatamente lambda. Aí, se ele continuar andando, ele vai encontrar um ponto de mínimo, um outro ponto de mínimo, em que a diferença de caminho agora é 3 lambda sobre 2, e assim por diante. E para o lado de cá também, né? Então, para o lado de cá, a mesma coisa. Ele vai encontrar um ponto de mínimo, onde agora o R1 é lambda sobre 2 maior do que R2, e um ponto de máximo, onde o R1 é lambda maior do que R2, e assim vai, né? Então, ao longo dessa linha aqui, né? Se a pessoa está na frente desses alto-falantes, ao longo dessa linha aqui, o alto-falante está emitindo uma frequência única e em fase, ele vai encontrar diferentes regiões de intensidade máxima e mínima. Beleza? Então, isso é interferência, e esse exemplo, a interferência, a gente pode voltar, então, àquele vídeo original, e aqui, esse vídeo eu achei interessante, porque um rapaz que tem um canal, né, que pode achar desses vídeos no YouTube, produzindo na superfície de um lago calmo com dois balões de ar, né, duas bolas de assopro, produzindo ondas na superfície da água, né? Então ele primeiro começa com uma e depois ele coloca a segunda, e ele faz ao mesmo tempo, de forma que eu tenho as ondas sendo produzidas com diferença de fase praticamente zero, né? E interessante a figura que é produzida, né? Então você vê, essas linhas aqui, ó, são exatamente as linhas de interferência destrutiva, e essa aqui as linhas de interferência construtiva, né? Então aqui está até sombreado aqui agora no vídeo, ele coloca, né? As linhas em que eu tenho interferência destrutiva, em que é como se a superfície do lago quase não se movesse, né? Por efeito da superposição das duas ondas produzidas, né? Esse mesmo efeito acontece no som, e aqui tem um simulador, né, naquele site da Universidade de Colorado, tem várias simulações, e esse é o que eu achei bastante interessante, que simula exatamente a interferência, né? Aí eu fiz um videozinho com dois alto-falantes aqui produzindo ondas sonoras, né? Então, aqui ele registra então, as ondas de pressão no ar, né? Então, aqui é a pressão. Então, você vê o alto-falante se movendo aqui. Aqui, agora, eles colocam o movimento das partículas, né? Achei interessante a simulação do movimento das partículas, né? E, em seguida, a gente vai ver combinado, então, o movimento das partículas
e o movimento das ondas de pressão, né? E aí, se a gente olhar aqui, você vê que o efeito que a gente tem é exatamente isso aqui, olhando de cima, então, como se fosse uma sala que tem os alto-falantes, dois alto-falantes sendo acionados pelo mesmo gerador, né? Então, eles produzem a mesma frequência, inclusive lá no site vocês podem brincar com a frequência, com a amplitude, com a distância de separação entre os dois alto-falantes, você vai ver que esse padrão muda um pouquinho, então, sugiro ir brincar lá. Você vê, cria aqui exatamente aquelas linhas em que eu tenho interferência destrutiva, né? Você vê essas regiões aqui, eu tenho pressão bem mais baixa, né? Então eu tenho a região em que eu tenho a onda de pressão desse alto-falante, a amplitude subtraindo da onda de pressão desse, né? Então são essas regiões aqui em que eu tenho essas sombras aqui, assim, né? E se a gente lembrar, o vídeo que a gente viu no comecinho desse capítulo, né, também era isso, na superfície da água lá da USP, o professor produzindo com aquele arranjo com duas esferinhas acionadas pelo mesmo motorzinho, produziu exatamente o mesmo resultado que a gente tem, então, no caso geral. Então, isso é uma propriedade interessante, e lembrando que vale não somente para as ondas de som ou a onda na superfície da água, mas vale também para a luz. E por último, eu gostaria de mostrar um videozinho interessante, que é um experimento que é possível fazer em laboratório, né, em que a gente tem dois alto-falantes, um de frente para o outro, né, e um carrinho, né, em que a gente tem um microfone colocado nessa posição. Então esse carrinho pode andar aqui em diferentes posições ao longo da linha que liga os dois alto-falantes. De um lado, eu tenho um gerador de funções que vai produzir onda senoidal alimentando os dois alto-falantes, e desse outro lado aqui a gente tem um osciloscópio, que é basicamente um equipamento que mede a intensidade do microfone em função do tempo. E aí ele está registrando agora, né, qual é a intensidade registrada pelo microfone à medida que o carrinho andou sobre o trilho. Então, vê que interessante, ele escolheu um som de 880 Hz e como a amplitude, então, variou à medida que o carrinho caminhou sobre o trilho. Não sei se vocês notaram, mas tem uma hora que o carrinho está praticamente no centro, em que eu quase tenho uma interferência destrutiva completa, né? Agora, se usando uma outra frequência, 440 Hz, que seria o A4, que a gente chama o Lá central do piano, então você vê tem um efeito similar, só que os pontos em que eu tenho interferência construtiva e destrutiva mudam, né? Porque aí agora, como o comprimento de onda muda, para que eu tenha interferência construtiva ou destrutiva, eu tenho que ter múltiplos inteiros de um comprimento de onda ou múltiplos de meio comprimento de onda, né? Ou seja, múltiplos ímpares de lambda sobre 2. Como eu troquei a frequência, eu mudei o comprimento de onda, então eu tenho um número diferente de máximos e mínimos. Agora aqui uma frequência maior, então você vê que tem regiões de máximos e mínimos. Tá? Então esse experimento é interessante, que ilustra esse é um experimento também factível da gente fazer em laboratório, bem interessante, que ilustra o assunto, então, dessa nossa aula de hoje. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu. Até uma próxima.